Uou! Salve, salve Santa Catarina! Muito boa tarde pra galera que tava curtindo o Balanço Geral e ficou com a gente e pra quem tá sintonizando agora a NDTV. O Clube da Bola tá na área nesse sábado de tempo instável, de clima instável em boa parte do estado. Vamos juntos até as 3 da tarde destacando o futebol catarinense. Tem Série B, Avaí e Figueirense jogaram na noite de ontem, na tarde de ontem, o Figueirense no caso, o Alvinegro venceu em casa. O Leão tropeçou em Alagoas. A Chape ficou no empate diante do Paraná no início da semana. Na Série C, em partidas atrasadas, o Tigre perdeu. E o Brusque segue embalado e na liderança do Grupo B. Tem Tubarão, Jeque e Marinheiro na 4ª Divisão Nacional. As repercussões do clássico da capital e, claro, a fundamental participação da galera aí de casa. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 489-9191-4706. Vou falar bem devagarinho para dar tempo de você pegar o seu celular e dar uma fotografada aqui na tela da TV. 99191-4706. Manda uma mensagem, pode mandar seu comentário. Tem uma dúvida para os nossos comentaristas responderem? Manda também. Tem foto, tem vídeo, manda tudo pra gente. Vou fazer o seguinte, vou sentar na minha cadeirinha, vou pedir pro nosso diretor Jesus me acompanhar. Vou sentar na minha cadeirinha para escalar o time de hoje aqui no Clube da Bola. Direto de Chapecó, ele é o nosso lobo alfa, é professor, sabe tudo. Sérgio Badá está com a gente lá no oeste do estado. Em Blumenau, ele que já foi nomeado aqui no programa o rei das patotas. Se você não sabe o que é patota, o Emerson vai contar pra gente daqui a pouquinho. Emerson Luiz já está por aqui. Olha só quem está de volta. Depois das merecidas férias, o meu xará Marcelo Nunes está na área para falar do Brusque, para falar do Marcílio Dias. Afinal, como a gente já destacou no início do programa, o Brusque é líder. E o Marinheiro vai se recuperando e quer se recuperar na Série D e daqui a pouquinho, quem sabe ano que vem, estar numa série acima. E representando o lado literatura do programa. Será que ele já leu todos aqueles livros que ele mostra pra gente? Surge uma dúvida, mas eu acho que ele leu sim. Nosso colunista do ND+, Fábio Machado, que fala direto da casa / biblioteca, também tá na área. Tá aí, ó, vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Foi convocado para esse programa de hoje. Vamos fazer o seguinte, já vamos começar então com o Fábio. O boa tarde dele, Figueirense 4, Oeste 1. Olhando só um placar, a superioridade dá pra ver que foi imensa do lado alvinegro. Mas dentro de campo, como é que tá o Elano? Melhorou muito ou foi um resultado assim meio fora do padrão? Fábio Machado, boa tarde. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do programa Clube da Bola. A galera aí que tá mandando um monte de recado, né? Quando a gente avisou que estaria participando do programa de hoje. Olha, Mancha, durante a semana eu disse muito claramente, a vitória do Figueirense diante do Oeste é obrigação. Porque o time do Oeste é um time muito frágil, tem 14% de aproveitamento. Então, se o time do Figueirense, mesmo com todos os desfalques que tinha o treinador Elano, não conseguisse vencer o Oeste, aí, meu amigo, aí entrega de vez, né? Mas o Figueirense venceu, mesmo sendo um adversário fraco, mesmo sendo um adversário com muitas fragilidades. Olha aí, ó, tá a tranquilidade que o Brunetti, que não é tão alto assim, cabeceou essa bola. Porque o time do Oeste é problemático, é lanterna, já é um virtual rebaixado. Mas se o time do Oeste é ruim, o problema é deles. O importante é que o Figueirense fez a sua parte. O importante é que o Figueirense, mesmo tendo desfalques, né, praticamente em todos os setores, o time do Figueirense teve a competência de fazer o seu placar. Quantas vezes a gente fala que o adversário é ruim e o Avaí não venceu, o Figueirense não venceu. Não, o Figueirense fez a sua parte. Não dá para desprezar um placar de 4-1. Por que não dá para desprezar um placar de 4-1? Primeiro que foi um placar construído, Figueirense jogou melhor, Figueirense dominou a partida, e é um placar que tira aquele peso da derrota do Clássico, né? E também tira o peso em cima do Elano, em cima do time do Figueirense. Beleza, a gente fecha aí esse primeiro comentário. Agora, não é para criar nenhuma ilusão, não é para achar que o Figueirense já é um time que vai brigar pelo acesso, porque não é. O Figueirense tem muitas dificuldades, o Figueirense é um time que ainda peca em todos os setores. Muitas vezes, por exemplo, mesmo diante do fraco Oeste, o Figueirense fez 2-0, tomou um gol, né? E durante alguns minutos ali o Oeste martelou em cima em busca do gol de empate. Depois não, depois o Figueirense baixou a bola, acalmou, as alterações que o técnico Elano fez acabaram surtindo efeito. Então,
Vitória era mais do que obrigação, mas também não dá para desprezar uma goleada de 4-1. Né? Eu acho que o Elano ganhou também por causa das ausências forçadas, por causa da Covid, por causa da suspensão, por causa de lesões. O Elano acabou ganhando mais opções na formação do seu time, né? Porque ele teve que até fazer algumas improvisações. Então, para o resto do campeonato, o Elano observou mais jogadores em ação, porque existe uma diferença. Badá, Emerson e o Marcelo, existe uma diferença muito grande de treinamento. Treino é treino, jogo é jogo. Né? O técnico quer ver o atleta jogando contra um adversário que tem uma outra proposta de jogo. Então, mas a vitória do Figueirense eu acho que foi válida sim. Foi válida para a questão moral, para a questão anímica, para apagar um pouco a derrota do Clássico e abre, né? Ainda por enquanto muito longe, mas abre aí um futuro um pouco mais promissor para o Figueirense. Só para trazer uma informação, foi a primeira vez, veja bem, nós estamos quase terminando o ano, claro que tivemos a parada da pandemia, mas foi a primeira vez que o Figueirense venceu. Primeiro jogo, o Figueirense venceu no Scarpelli pela Série B, estamos na 11ª rodada, e foi a primeira vez que o Figueirense anotou mais de 2 gols. É isso mesmo. No ano inteiro, se nós pegar o estadual, pegar a Copa do Brasil e Série B, foi a primeira vez que o Figueirense anotou mais de 2 gols em uma partida. Legal, Fábio. A Roda Torcida Elas já mandou um recado dizendo que o Figueirense abriu o Outubro Rosa com essa vitória. A Torcida Elas que preparou, se a gente conseguiu ver nas imagens, na arquibancada do lado de lá, um símbolozinho do Outubro Rosa com umas placas lá, ficou bem legal. Deixa eu fazer o seguinte, boa tarde do Emerson Luiz, que está com a gente ali direto de Blumenau. Emerson, essa transição do Elano, que a gente conhecia como jogador de seleção, para técnico, ela é recente. O trabalho, é o segundo trabalho dele como técnico oficialmente em um clube. Tá te agradando o trabalho do Elano? Você tá vendo alguma evolução desde a chegada dele? Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos ligados aqui no Clube da Bola. Um abraço aos parceiros, companheiros. Um bom retorno aí ao Marcelo Nunes. Creio que sim, até porque um treinador, por mais jovem ou experiente, ele precisa de tempo para trabalhar. E a gente sabe como é a cultura futebolística nacional e a gente vê também exemplos até, por incrível que pareça, no exterior, o imediatismo do resultado. Mas vamos fazer uma comparação com o nosso grupo ND. Assumiu aqui há cerca de 2 meses o Christian, que veio de Joinville, estava também comandando a nossa NDTV lá em Itajaí. Ele precisa de tempo, ele precisa de adaptação, ele precisa conhecer os funcionários. Ele precisa viver o dia a dia, ele precisa conversar individualmente cada um para sentir o grau de motivação, até onde está pensando o funcionário, o jogador de futebol, qual é o objetivo dele dentro da competição. Ele está, de fato, com tesão, desculpa a expressão, ele está motivado, ele está junto, ele está pegando, ele quer chegar a um denominador comum, a um objetivo que, no caso do futebol, é voltar para a primeira divisão. Então, estamos juntos, vamos pegar, mas tudo requer tempo e tem que ter um grupo focado, unido. Eu acredito que pouco tempo de trabalho, sem dúvida, as oscilações acontecem naturalmente. Está na capa, inclusive, do nosso ndmais.com.br. Avaí volta a oscilar. Eu sei que a gente vai falar do Avaí daqui a pouco, mas o Figueirense também está oscilando. Mas é normal, por conta dessa troca de treinador, que necessita de tempo. Mas, no momento, há mais reflexos positivos do que negativos com a chegada do Elano. Mancha. Só. O Marcelo do Centro de Floripa manda mensagem. Boa tarde. Sou torcedor fanático do Figueirense, mas apesar da vitória ontem, o time não convence. É a opinião do Marcelo. Já o Eduardo Sanarone de São Sebastião Palhoça, o mundo dá voltas. Sem mais, reclamem da arbitragem agora, Avaí. Choradeira, diz o Eduardo Sanarone, falando do jogo de ontem. Teve um gol do CRB ali, uma confusão do árbitro, já a gente vai falar sobre isso. Boa tarde, Mancha e pra mesa. Meu nome é André de Coqueiros, bairro de Florianópolis. Everton Quirino é titular. Patrick e Pereira nem no nosso time do bairro. Abraço especial pro Badá. Bruno Michel, titular absoluto no ataque do Figueirense. Abraço, diz o André de Coqueiros. Já que o Badá foi citado, Badá, Paraná 1, Chapecoense 1. Eu sempre brinco contigo, né, com os nossos comentaristas, que trazer um ponto pra casa, dependendo da situação do jogo, não é ruim não. Vai somar ali. Não soma na vitória, mas soma na matemática dos pontos. Boa tarde, Badá.
Olá, Mancha. Boa tarde para você. Grande abraço, Emerson Luiz, meu ídolo. Alô, Marcelinho, seja bem-vindo. Retorno depois de merecidas férias, meu querido Marcelo Mancha. A presença da lenda Fábio Machado, que encanta o programa hoje, né? Deixa o programa com certeza num nível muito mais elevado, né, seu Marcelo Mancha? Começa a me agradar, Seja muito não. bem-vindo. Não começa Só a que me tem que dar agradar. uma direitadinha nos livros ali, ó. Estão tudo torto ainda. Não Tá torto, começa a me tá agradar, torto o porque o que é livro. teu tá E guardado. direito o livro. Depois Não vamos falar do começa a me clássico um agradar. pouquinho, né? Vamos Não ver o que começa o a me Fábio vai dizer a bajular, respeito não. do Rafael Traço. Que é teu tá Mas guardado. isso aí também não... Eu só quero dar um pitaquinho antes da vitória do Figueirense, porque todo mundo ganha do Oeste, menos a Chapecoense. Porque a Chapecoense não é todo mundo. Porque todo mundo ganha do Oeste. E a Chapecoense contra o Oeste consegue se complicar. Tanto é que na estreia empatou lá em Barueri 0-0 e eu acho que esse ano eles não vão escapar. Em relação ao jogo de terça-feira ainda, Mancha, analisando isoladamente, não é um mau resultado. Até porque o Paraná Clube, vice-líder, segunda colocação, tem força dentro de casa, lá no Dorival de Brito, conhece bem o gramado, né? Então não dá para desprezar um empate com o Paraná Clube. Naquele momento ali, o empate manteve a Chapecoense no G4. Hoje ele já não está mais, com os resultados de ontem e de hoje, já caiu para a sexta colocação. É que tem 10 jogos apenas, né? Tem clubes aqui que já tem 13 jogos, a Chapecoense ainda tem 10, então existe essa diferença de partidas. Mas eu acho que de novo faltou ambição para a Chapecoense, viu? De novo praticou um futebol reativo, ou seja, só reagiu depois que tomou o gol. Então a campanha é boa, não se discute, o trabalho do Humberto Loser é muito bom. Até antes da rodada de hoje estava no G4, então não tem o que reclamar. 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. Tá aí a gente vendo um lance do Paulinho Mocelin no segundo tempo. É boa a campanha, é boa. Mas eu acho que a Chapecoense está na hora de ter um pouquinho mais de ambição de vitória. O time, nos últimos jogos, está se preocupando muito em marcar, inclusive com os atacantes. Os atacantes da Chapecoense, o Paulinho Mocelin, para se ter uma ideia, para mim, o atacante mais efetivo da Chapecoense, aí nós vamos ver um contra-ataque. Olha só, aonde os atacantes da Chapecoense pegam a bola. O Ailon pegou a bola no campo de defesa e poderia ter tocado para o meio. E não sei, não foi pênalti esse lance aí. E depois, na sequência, o Ezequiel vai cometer uma falta que era para cartão vermelho, que o árbitro também não deu. Esse lance aí, ó. Isso aí é falta para cartão vermelho. Mas antes, lá na área do Paraná Clube, para mim, foi um pênalti. Só um pouquinho depois tu vai falar. Para mim, teve um pênalti não marcado pelo árbitro. Então, o Ailon pegou a bola no campo de defesa. É isso que que me chama a atenção. O Paulinho Mocelin, a Chapecoense jogou 10 partidas. É o jogador que mais tem desarmes na equipe no campeonato. Ele já vai cumprir a segunda suspensão automática. Ele já tomou 6 cartões amarelos. Porque eles têm que voltar muito para marcar, cara. E eu sou do tempo que atacante primeiro ataca, depois marca. E os atacantes da Chapecoense é o contrário. Primeiro estão marcando para depois atacar. Eles têm que voltar, marcar, recuperar a bola, como foi aquele lance do Iron, e aí atravessar o campo inteiro para ir lá no gol adversário para tentar fazer o gol. Aí a bola sempre viva perto da área da Chapecoense, é a melhor defesa do campeonato, 10 jogos, tomou apenas 4 gols, mas aí depois que tomou o gol, daí vai para cima, ó. E um gol meio do acaso. Eu não quero saber se ele foi cruzar, se ele foi chutar, o que ele foi fazer. Bruno Silva, que voltou recentemente do Atlético Mineiro, e aí acabou fazendo o gol do empate. Ou seja, deixou para reagir, como foi lá contra o Náutico, deixou para reagir depois que tomou o gol. Contra o Paraná Clube, a mesma coisa. Sexta-feira contra o América aqui, os dois times, um jogo morno, ficou no 0-0. 42 minutos, Humberto Loser foi substituir os atacantes. Então, o que está faltando, e repito, a campanha é boa, a campanha é muito boa, não há do que se queixar. Mas eu acho que em alguns jogos falta um pouquinho mais de ambição para querer realmente ser protagonista. Eu acho que a Chapecoense tem essa condição aí. Então é questão de ajuste que nós esperamos sejam tomadas providências pelo técnico Humberto Loser, quem sabe já hoje à tarde, 4h30, quando enfrenta o Brasil lá em Pelotas, no Rio Grande Amado. Que legal, Badá. Olha só, buenas tchê. Hoje tem Grenal, mas no mesmo horário da nossa Chape. Vou ver a Chape. Nelson Neckel, chapecoense, dá-lhe Chape, ele bota aqui. Boa tarde, sou Beto de Barra Velha, estou ligadinho, um abraço para o Badá. Torço pra Chapecoense, diz o Beto lá em Barra Velha. Boa tarde a todos desse excelente programa. Maurício, do bairro Floresta, torcedor do Avaí Floresta, aqui na região da Grande Florianópolis. Boa tarde, me chamo Valcir, vim de Jaraguá do Sul,
hoje mora há 3 anos em Chapecó. Estava torcendo para dar Juventus e Chape na final do Catarinense, mas agora vamos torcer para a Chape subir para a Série A. Aprendi a amar esse timão, tanto que nos dias de jogos trabalho na bilheteria. Diz aqui, ele assinou o... Opa, vamos ver aqui, não botou aqui. O Marisson Coutinho de Balneário Camboriú. Ganhar do Lanterna era obrigação. Espero que o Elano aprenda a escalar e trocar melhor. Opinião do Marisson Coutinho. Já já o Marcelo vai falar do Brusque e do Marcílio Dias para a gente terminar esse papo da Série B, que claro, ele pode participar também. CRB e Avaí. Leão embalado, Fábio, vinha dessa vitória no Clássico e de repente levou aí um tropeço lá em Alagoas diante do CRB, que chegou a abrir 3-0 no placar e teve pênalti perdido. Olha, Mancha, quem acompanha a coluna ND Digital e a coluna impressa, eu escrevi essa semana dizendo o seguinte: o Avaí venceu o Cruzeiro fora de casa e venceu o Clássico Figueirense, mas foi com sofrimento. Eu escrevi isso aí. Não foi aquele jogo em que o torcedor... Claro, o torcedor saiu satisfeito com o resultado. Ganhar do Cruzeiro fora e ganhar do principal rival no Clássico, é evidente que o torcedor do Avaí estava encantado. Mas o torcedor do Avaí é inteligente, como é do Figueirense, como é da Chapecoense, do Joinville, né? O pessoal é consciente, eles veem o jogo. E o Avaí sofreu nessas duas partidas. Então, o que acontece hoje? O Avaí hoje é um time muito previsível. Por que previsível? O Avaí fica o primeiro tempo todo atrás, sofrendo, né? O Geninho falou, lá contra o Cruzeiro, o Avaí soube sofrer. O Avaí fica ali, se segurando, esperando fechar o primeiro tempo 0-0, volta para o segundo tempo, aí com as alterações, principalmente com a entrada dos atacantes criado na própria base do Avaí, na própria ressacada, o Rômulo e o Getúlio, né, que retornaram ao sul da ilha, o Avaí tem conquistado as suas vitórias. Venceu o Cruzeiro e venceu o Figueirense. Os dois jogos foram praticamente iguais, o mesmo desenho. Aí, só que tem um problema. Se o Avaí toma um gol, aí desmonta, porque o Avaí não tem capacidade de reação. O Avaí não tem ninguém no meio de campo para segurar, pisar em cima da bola. O Avaí jogou com 3 volantes ontem. Não espere isso do Pedro Castro. O Pedro Castro teve aí uns lampejos, mas não vamos esperar o Pedro Castro, o homem da criação. Não vamos esperar o Ralf, o homem da criação, e nem o Jean Martin. Então, o futebol do Avaí é muito previsível. Se ele pega um adversário, toma um gol no primeiro tempo, um abraço. É sofrimento até o final do jogo. Foi assim com o Sampaio Correia, foi assim com a Ponte Preta, foi assim ontem, né? Ah, mas o Avaí reagiu. Claro, ele reagiu a hora que entrou o Getúlio, que deu um gás novo, né? A hora que saiu o Jaú, que eu não sei de onde é que o amor que esse pessoal aí do Avaí viu, esse Jaú, que é profissional há 3 anos e nunca fez um gol. Mancha, o cara é profissional há 3 anos e nunca fez um gol, Mancha. Tem alguma coisa errada. Eu não estou entendendo de futebol. Né? O cara é 3 anos e não fez um gol. O Rildo, que para mim está fazendo hora extra no Avaí, fez um gol. Fez um gol com 3-0. 3-0 aí o cara vai lá, abre, se joga para cima, não existe mais organização tática. Então, eu previ isso durante a semana, eu disse, o Avaí teve 2 vitórias e o Avaí sofreu nessas 2 vitórias. O esquema do Avaí é aquele, se der certo no primeiro tempo, foi pro vestiário, o torcedor pode se animar. Se tomar um gol, desmonta completamente a casa do Avaí, a casa tática, e o Avaí não tem capacidade de recuperação. Então, um time para ser assim, Mancha, é porque ele é limitado. Um time para ser assim é porque o treinador sabe que o potencial daquela equipe não passa disso. Galerinha, fiquem lá atrás na cozinha, fiquem se segurando, aí no segundo tempo eu meto uma correria, boto o Getúlio, boto um jogador mais jovem ali, de repente eu entro com o Rômulo, como entrou no Clássico. E é isso que aconteceu ontem. Então, é reflexo total de um time muito limitado, um time sem capacidade, um time que ninguém prende a bola no meio, o Renatinho muito mal fisicamente, ainda não é o jogador que vai fazer isso, e foi um retrato do que é o time do Avaí hoje. Time previsível. Rapidinho, Fábio, segundo gol do CRB, a reclamação do Avaí é o seguinte: aconteceu o pênalti, o árbitro apitou, mas daí na sequência chutou pro gol, foi gol, o árbitro fingiu que nada era nada, botou o apito no bolso e apontou pro meio campo. O que tinha que acontecer? Pode falar. Não, eu acho que foi o Samarone aí que mandou um recado. A pergunta torcedor do Avaí. Gente, olha aqui, ó. Erro de arbitragem nós vamos ter até o final do campeonato. Então não existe time beneficiado, como não vai ter time prejudicado. Tá? Com todo respeito, é choro de torcedor. O Avaí foi beneficiado no Clássico. Depois nós vamos falar. O Avaí teve aquela falta do gol, para mim foi falta. Não vou ficar em cima do muro, não.
O Avaí mereceu a vitória, é outra história. Não vou ficar em cima do muro. Agora, não adianta, o Avaí foi prejudicado contra o Confiança, ontem foi prejudicado, o árbitro apitou, a gente ouviu, e se apitou, para o jogo. Quer dizer, o Avaí até pode, se quiser, não vai dar em nada, mas o Avaí pode até entrar na justiça, tentar alguma coisa. Não vai dar em nada, estou falando aqui. Então, o time que é beneficiado hoje, ele é prejudicado amanhã, volta a ser beneficiado daqui a pouco. E não tem jeito. Enquanto não tiver, e que também não é garantia de isenção total, mas enquanto não tiver o VAR na Série B, nós vamos ficar com alto índice de erros no campeonato, lamentavelmente. Legal, daqui a pouco tem mais Avaí, mais Figueirense, mais Chapecoense. Agora vamos abrir o papo, a gente sai da B, vai pra C. A gente começa com o Criciúma, convocar mais um integrante desse time. Renan Mainen, direto do sul do estado, traz as últimas do Tigre, que jogou essa semana um jogo atrasado aí e acabou perdendo da Tombense. Fala, Renan! Muito boa tarde, colegas do clube. Olha, nesse momento da Série C, Grupo B, todo mundo com 8 jogos. E o que se tem é o seguinte, Criciúma dentro do G4, que para o time carvoeiro é o que mais importa. Mas verdade seja dita, poderia ser com um pouquinho mais de gordura, caso o Tigre tivesse um pouco mais de sorte frente a Tombense. Derrota em Minas Gerais, mas também pudera um time recheado de desfalques, seja por lesão, por cartão ou por Covid. A pandemia deu as caras de vez no estádio Heriberto Wilson. Só nessa última leva, 11 pessoas infectadas, entre elas 6 atletas, um diretor e 4 membros do staff. E nesse clima ruim, o Criciúma foi para Minas Gerais e saiu derrotado. Gabriel Lima abriu o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo e não fosse o Agenor, o Tigre entraria na segunda etapa com uns 3 gols, pelo menos, tomados. Realmente, o goleiro se saiu muito bem em lances decisivos. E aí, na segunda etapa, até o Criciúma equilibrou um pouco mais as chances de gol, mas não deu. Realmente, com esse time desfalcado, aí pelo menos 5 titulares, dá para dizer, ficou difícil. E aí sempre surge aquela dúvida, dá para trazer reforços frente a toda essa situação que pode voltar a acontecer ainda mais adiante na competição? O técnico Roberto Cavalo falou sobre isso depois do jogo e a diretoria apareceu para dar a sua versão também. Vamos ver. Reforça a diretoria, render mais vão render, com certeza. O problema é manter. Quando nós jogamos bem o último jogo, agora em casa, nós viemos para cá totalmente desfalcado, como vocês mesmos viram, então cria essa dificuldade. Toda equipe precisa de reforços, né? Você não pode acomodar, você não pode ficar realmente com os olhos fechados para aquilo que vem realmente acontecendo. Então nós estamos, né, empenhados e tem até o dia 11 de novembro para fazer as contratações. Bom, o fato é que para a partida contra o Brusque na segunda-feira não vai chegar ninguém. E claro que o Bruscão é amplo favorito para conquistar 3 pontos, joga em casa, é o líder do grupo, vai muito bem, obrigado, na Série C. Mas o Criciúma não pode perder a cabeça, ainda tem metade da primeira etapa da competição para administrar. E nesse momento, repito, está dentro do G4, é o que mais importa, que continue assim. Um abraço aos colegas e até mais. Legal, legal. Olha só, a gente vai falar da Série C, daqui a pouco o Marcelo vai falar pra gente da vitória do Brusque, também um jogo atrasado para fechar, complementar assim a rodada. O Brusque venceu o Londrina, já o Marcelo. Fábio, rapidinho pra gente falar um pouquinho de Série D também nesse primeiro bloco. O Tubarão perdeu mais uma, né? Novo Horizontino não teve forças, o Peixe perdeu por 1-0 e a gente comenta. Aquele Tubarão que surgiu há 3 anos com o Luiz Henrique no comando, presidente, que vinha em ascensão, deu uma... A palavra de hoje, oscilada, Fábio. Não é nem oscilada, viu, Mancha? Infelizmente não é nem oscilação. Tá descendo a ladeira, né? Não é oscilação. Oscilação é quando você ganha, você vence e tal. Infelizmente, aquele modelo de Tubarão que nós aprendemos a admirar aqui, startup, né? Convênio com a universidade, quer dizer, era uma ilha de excelência em nosso futebol e que geraria, né, para o futuro realmente um time modelo e chegou a conquistar no campo, né? Chegou a fazer grandes jogos, chegou a disputar a Copa do Brasil, chegou a ser a sensação do campeonato catarinense. Infelizmente foi perdendo fôlego na caminhada, né? Então a própria saída do presidente Luiz Henrique Ribeiro, que já teve no programa Clube da Bola, uma pessoa sensacional para fazer tratamento de saúde, a gente, né, espera que esteja tudo correndo bem, realmente desintegrou. Então, aquela imagem que nós tínhamos aqui na capital, né, eu estou falando à distância,
Aquela imagem que eu tinha do Tubarão como empresa modelo, startup, aquilo não existe mais, infelizmente, né? O Tubarão vem pagando no campo, com sérios problemas, sérias deficiências. Time rebaixado, né? Time rebaixado, ano que vem vai estar na Série B. Então, realmente é uma situação muito complicada. E por incrível que pareça, né? E as notícias de Tubarão agora parece que inverteram de lado. O Hercílio Luz, com a construção do seu novo estádio, né? Num lugar ali realmente privilegiado, eu acho que o Hercílio Luz deu a grande sacada, que foi negociar o seu campo ali no centro de Tubarão. É bem no centro, né? No bairro... O Badá, me ajuda ali, eu acho que é o bairro Vilas Oficinas, né? Eu acho que era onde era o campo do Hercílio, se eu não estou enganado, eu posso estar cometendo aqui um equívoco. Quer dizer, eles trocaram, venderam aquilo ali e vão construir um estádio moderno, inclusive já começaram. Então, se for bem gerido esse processo, se for bem trabalhado esse processo, o Hercílio Luz aí é que pode, de repente, trazendo boas notícias. Mas, claro, que nós gostamos do Tubarão e a gente quer que o Tubarão, de uma forma ou de outra, como uma fênix, né, ressurja aí para o futebol catarinense. Legal, a gente segue girando, falando das competições dos times catarinenses. Vamos para Joinville conversar com a Drica Evarini, que vai falar da semana do Jack. O empate lá no final de semana com o Marcílio nesse encontro catarinense na Série D, a 4ª divisão nacional, e depois um bom resultado no meio da semana. É isso, Drica? Conta pra gente. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, pessoal do Clube da Bola. E o clima aqui em Joinville é de muita alegria. Isso porque finalmente o Jack conquistou a primeira vitória nessa Série D na quinta-feira contra o São Luís aqui na Arena Joinville. Isso depois, é claro, de empatar lá em Itajaí contra o Marcílio Dias, como a gente já havia comentado que o jogo aconteceria no último sábado aqui no Clube da Bola. Essa vitória da quinta-feira, Mancha, traz confiança, né, para o Joinville, que teve que lidar aí com um probleminha de última hora. O técnico Fabinho Santos e o lateral e capitão da equipe, Edson Ratinho, foram diagnosticados com coronavírus na quarta-feira e desfalcaram a equipe nesse jogo contra o São Luís. Mas isso não foi problema. O auxiliar William Fabro assumiu o comando do Joinville e conseguiu aí conquistar esses 3 pontos muito importantes que levaram o Joinville para a 3ª colocação do Grupo 8. Então deixam o Joinville aí no G4, coisa muito importante para a classificação na continuidade da Série D. Nessa partida contra o São Luís, Mancha, pessoal do Clube da Bola, a gente pôde perceber que já foram feitos alguns ajustes ali no meio-campo e no ataque, que foram alvo de críticas, né, do técnico Fabinho Santos, da imprensa joinvilense e dos torcedores, né? A gente teve mais volume de jogo no meio-campo, a bola chegou com mais qualidade no ataque e vitória por 2-0 e essa 3ª colocação. A gente pode destacar aqui as atuações do camisa 10, Diego, do Adriano, do Lucas de Sá e do Kainan. Lucas de Sá, Adriano e Kainan, que foram novidades na equipe. O Kainan começou como titular, Lucas de Sá e Adriano entraram no meio da partida e mudaram completamente a tônica de jogo. Foi, inclusive, depois da entrada dos dois que o Joinville conseguiu chegar e os 2 gols. Para a partida contra o Pelotas, o Joinville não deve ter muitas mudanças do que aconteceu na quinta-feira. O Joinville viajou na sexta-feira para Porto Alegre e chegou hoje ali a Pelotas, onde faz o último treino para encarar o time da casa amanhã às 15 horas. Lembrando que a partir das 14h30 a gente vai ter aí o tempo real no ndmais.com.br, trazendo todos os detalhes da partida. Na semana que vem a gente volta aqui para o Clube da Bola para analisar esse jogo, para saber como é que está aí o estado de saúde do Fabinho Santos e do Edson Ratinho e a preparação do time para a próxima partida. É isso, pessoal. Bom final de semana, boa sorte aí aos catarinenses nos campeonatos desse fim de semana. Valeu, Drica. Olha só, boa tarde, tô sempre ligadinha. Nádia Oliveira, que é do bairro Passa 20. Adoro todos da equipe. Beijos, abraços nos convidados. Mancha, sou havaiano, mas gostaria de ver Avaí e Figueira ano que vem na Série A. Será que vai? Diz o Emerson, que é da Barra da Lagoa. Ana Cláudia do Centro, torcedora do Avaí. O Geninho tem que aprender a substituir. Ele substitui sempre quando o Avaí toma 2 gols. Decepcionada com o Leão, diz a Ana Cláudia. Vamos lá para Itajaí. Marcelo, para a gente fechar esse primeiro bloco. Só rapidinho, Mancha. Opa, por favor. Rapidinho, por favor. Mancha, só rapidinho, é dentro desse comentário aí. Eu, por exemplo, escrevi o seguinte: o time do Avaí sempre melhora quando entra o Rômulo e o Getúlio. Aí ontem o Geninho deu a argumentação de que o Getúlio não está bem fisicamente. Pô, mas peraí, tu vai colocar o cara quando está 2-0 para o adversário? Se o cara não está bem fisicamente, então, pô, bota no começo, se o cara está melhor, de repente o Avaí abre o placar, faz 1, faz 2, e depois faz a substituição, coloca os outros. Quer dizer, o futebol que eu aprendi é o seguinte: os melhores jogam, né? O banco fica no banco para entrar e depois ele tenta conquistar a vaga dele jogando.
Não pode ter um time ser amiguinho do treinador ou fazer a panelinha, né? Então, só para esclarecer essa questão aí. Porque ele tá não tá bem fisicamente. Pô, mas aí bota o cara com 3-0 pro adversário, pô, aí não dá. É uma incoerência que a gente não consegue entender muitas vezes da cabeça do treinador, né? Só voltando rapidinho do Figueirense, eu acho que o Diego, perdão aqui, deixa eu pegar o nome aqui, que fez o gol de falta ontem. Diego Gonçalves? O nome aqui agora. O Diego Gonçalves, para mim é titular no Figueirense. E eu gostaria de ter visto ele ontem com o Bruno Michel. Mas ficou no banco pela falta do Everton Santos, que todo mundo critica. É um jogador que está devendo no Figueirense. Então, assim, a gente tenta, né, pegar leve, mas a gente às vezes não consegue entender cabeça de treinador. Viu, seu Badá? Eu concordei com tudo que o senhor falou sobre a nossa querida e gloriosa Chapecoense. Legal, agora fazer o seguinte, Marcelo, pra gente terminar esse primeiro bloco, Marcílio Dias e Jack lá no início da semana, depois o Marcílio não voltou aos gramados no meio da semana, mas volta hoje. Brusque e Londrina, jogo atrasado, deu Bruscão, segue na ponta. E novidades no comando técnico do Marinheiro. Semana agitada aí pra ti, hein? Agitadíssima, viu, Mancha? Para marcar essa volta das férias. Ótima tarde para você, ótima tarde aos companheiros do Clube da Bola. Vamos começar falando da Série C, então, do Brusque, né? Que teve aquela eliminação traumática na Copa do Brasil. Eu digo traumático porque não esperava levar 5-1 do Ceará. Acabou deixando a Copa do Brasil, por mais que o Brusque tenha feito uma campanha muito bacana na competição nacional. Mas todo mundo sabe que o foco do Brusque nesse segundo semestre é sim a Série C. A gente está vendo aí, o Brusque não deu chance ao azar, não deixou se abater nenhuma má fase sobre o time e já voltou a vencer na competição. Venceu o bom time do Londrina no meio da semana pelo placar de 2-1, com 2 gols aí do Garcês. Uma vitória importante do Brusque, jogando no Augusto Bauer, sabendo mesmo, sem, claro, a presença da torcida, fazendo valer o mando do Gigantinho, como é conhecido o Augusto Bauer. O Brusque está na liderança do seu grupo e agora, como o Renan Mainen falou, chega aí, claro, com pinta de favorito para esse duelo, para esse confronto, viu, Fábio Machado? Catarinense entre Brusque e Criciúma na próxima segunda-feira pela Série C do Campeonato Brasileiro também no Augusto Bauer. Vem bem o Brusque, vem numa pegada legal nessa Série C do Campeonato Nacional. Não vai ser surpresa, Mancha e amigos, se quando a gente tiver aí o fim dessa temporada, o Brusque pintar como um novo representante catarinense na Série B do Campeonato Brasileiro. Já cansamos de falar aqui, é uma sequência de trabalho, de diretoria, de comissão técnica, de jogadores, que está dando resultado dentro das 4 linhas. O time sai um pouquinho dos trilhos, mas daqui a pouco o Gersinho já consegue novamente encontrar a formação, e isso tudo sem o Edu, goleador do Campeonato Catarinense, que segue machucado, né? Segue em recuperação aí de um procedimento cirúrgico. Vem muito bem o Brusque e agora vai para esse desafio contra o Criciúma. Agora descendo uma série, chegando à Série D do Campeonato Brasileiro, o Marinheiro estreou na competição, perdendo na cidade de Pelotas, foi 1-0 para o Pelotas, depois empatou com o Joinville. A gente tem as imagens aí aqui na cidade de Itajaí, em um jogo, Mancha e amigos, digamos assim, de chorar, triste, né? A torcida do Marcílio Dias e também a do Joinville não mereciam uma atuação como os dois times tiveram no último fim de semana aqui na cidade de Itajaí. Não dava para esperar muito mais que um 0-0 nesse jogo. E o que aconteceu, como a gente diz aqui em Itajaí, acabou passando a barca e levando o técnico Moisés Egert. Na verdade, já desde o meio do Campeonato Catarinense para a reta final do estadual, o Marcílio já vinha numa decadência técnica, vinha demonstrando que estava perdendo potencial dentro das 4 linhas e realmente o Moisés começou seu trabalho na Série D e não deu para ele, né? Com esses 2 jogos, o Moisés acabou entregando o boné, disse que não estava conseguindo mais motivar esse grupo. A diretoria agiu rápido e quem estava livre, disponível no mercado após uma passagem pela Penapolense de São Paulo, Vaguinho Dias, está de volta ao comando do Marcílio Dias, chegou por aqui no começo da semana, na segunda-feira, já treinou o grupo, já preparou o grupo do Marinheiro. Vale lembrar que o Vaguinho é o atual campeão da Série D do Campeonato Nacional, jogando pelo Brusque, conhece muito bem a Série D e também os times da nossa região, né? Fez um bom trabalho no Marcílio Dias, depois subiu o Brusque para a Série C, mais atrás tinha bons trabalhos também no Inter de Lages, no Atlético Tubarão, era o nome certo, né? Era uma ocasião de mercado, uma situação de mercado, a diretoria agiu rápido, o Vaguinho já chegou e nessa entrevista coletiva que deu durante a semana, veio com muito respeito ao trabalho do Moisés Egert, do profissional que passou por aqui, mas conseguiu identificar que faltava ânimo para esse grupo. E realmente a gente que conhece o Vaguinho
sabe da postura dele na beira do gramado. Hoje, daqui a pouquinho, 4 da tarde, já faz a estreia dele aqui em Itajaí contra o Novo Horizontino. Tem tudo, sim, com o Vaguinho Dias agora no comando, para o Marcílio Dias conseguir, o Vaguinho conseguir extrair mais desse grupo e brigar, sim, por essa classificação na Série D do Campeonato Nacional. É um campeonato longo, né, Mancha? Mas o time tem que mostrar evolução, mostrar constância. Isso vai ser fundamental em qualquer divisão do Campeonato Brasileiro esse ano. Eu volto contigo, Mancha. Legal, daqui a pouco tem mais. Marcelo, vamos ter um convidado especial no próximo bloco para bater um papo com os nossos comentaristas. Vou deixar aqui uma dúvida no ar. O pessoal fica acompanhando, fica ligadinho com a gente para saber quem é esse convidado especial. O cara manja de bola, hein? Tem experiência nos gramados, dentro e também na área técnica. Fazer o seguinte, falar pro nosso Jesus, o nosso coordenador, diretor de imagens, que eu vou levantar, vou para perto da TV para dar um recadinho. Olha só, que legal. Antes do intervalo, daqui a pouco convidados especiais. Hora de pegar uma boa dica com o nosso especialista em cor. A dúvida de hoje é da Samanta, que é lá de Tubarão, da Cidade Azul. Olha só. Olá, pessoal de casa. A Samanta de Tubarão quer dar uma repaginada na casa dela. E além de pintar a fachada, pede indicações do que fazer no telhado. Oi, Samanta. Reforma é sempre uma fase muito legal, né? Eu particularmente adoro. Ver uma peça da casa ganhar nova forma e receber novas cores depois de tantos anos é muito gratificante. Nós da Encor queremos estar presentes com você em todas as etapas, desde a troca de cerâmicas utilizando nossas argamassas colantes até a impermeabilização do seu novo banheiro. Mas falando de nossa linha de tintas, possuímos a linha Premium com acabamentos fosco, semibrilho e acetinado, para você repaginar a sua fachada. E não seria no telhado que iríamos abandonar você. A Encor tem satisfação em apresentar nossa linha Premium de tinta telha. Disponível em 9 cores, sem sombra de dúvidas, uma delas irá embelezar a reforma do seu lar. Aqui na Encor, o seu sonho também é o nosso. Até uma próxima, Samanta. Valeu, Rafael. Obrigado, especialista em cor, por participar do nosso programa e por ter mais uma vez ajudado um dos nossos telespectadores. Se você quiser rever algum vídeo do especialista em cor, sempre com ótimas dicas, ou recomendar para alguém, anota aí. Acesse ndmais.com.br/especialista em cor, tudo junto, para pegar essas boas dicas. Um rápido intervalo. No próximo bloco, um convidado especial, vou dar uma dica. Ele assumiu, é o novo técnico do Camboriú. Já vai estar aqui com a gente. Rapidinho.